Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Sérgio, eu estou passando aqui hoje para duas coisas muito importantes. Fazer uma correção e passar as atividades do dia para vocês, tá bom? A correção que eu vou pedir para vocês fazerem, turma, é uma correção do nosso roteiro de estudos das atividades não presenciais. Vou pedir para todo mundo aí de casa, lá na página 5 do roteiro, porque teve um probleminha na hora da gente digitar as informações. Nós digitamos, pessoal, dia 4/11, uma quarta-feira. Até aí tudo bem. Agora, no dia 5/11, nós repetimos a palavrinha quarta-feira. Vou pedir para vocês, turma, riscarem a palavra quarta-feira e colocarem quinta-feira, tudo bem? Porque dia 5/11, 5 de novembro, é uma quinta-feira. O número está certo, só o dia da semana que a gente digitou de maneira errada. E aproveitando, pessoal, virando a página, na página 6, lá no dia 6/11, aparece a informação que é uma quinta-feira. Por favor, turma, risquem a palavrinha quinta-feira e escrevam sexta-feira, porque dia 6/11, 6 de novembro, é uma sexta-feira, tudo bem? Assim fica mais fácil de vocês acompanharem os vídeos que vão ser postados nesses 2 dias, tá bom, turma? Pessoal aí de casa, continuando. Hoje, então, é quarta-feira, dia 4 de novembro de 2020. Para você que passou no nosso guia, você já percebeu que hoje nós temos uma aula de língua portuguesa, utilizando o Ler e o Escrever, o livro Ler e Escrever, e uma aula de matemática utilizando o EMAI. Lembrando, pessoal, que trata-se do mesmo livro, tá? A primeira parte é o EMAI e a segunda parte é o Ler e Escrever. E a gente está trabalhando com o volume 2. Pessoal, a atividade de língua portuguesa, hoje nós vamos trabalhar a atividade 3C e as páginas são 147 até a 152. Então o que vocês vão ter que fazer? Ir lá no livro Ler e Escrever e abrir na página 147. O professor que está chegando, chegou. Na atividade 3C, turma, que começa na 147, vão ser mostrados para vocês alguns textos, pequenos textos, sobre o museu ligado ao Instituto Butantan. O primeiro texto é os espaços destinados à visitação pública do Instituto Butantan. A gente tem também um outro texto com o título Museu Biológico. Na sequência, o Museu de Microbiologia, lá na página 149. E, por fim, o Museu Histórico. Por fim, nada, que na 150 ainda tem o texto Serpentário, o texto Macacário e o texto Reptilitário. Pessoal, esses textos, eles tratam de informações do mesmo espaço do Instituto Butantan. E o importante nessa leitura é que vocês façam daquela maneira que nós estávamos fazendo até então, grifando os trechos que vocês consideram mais importantes, aqueles que trazem as informações essenciais, porque vai ficar mais fácil. Na sequência, pessoal, depois dessa leitura, vocês têm as questões A, B, C, D e F para serem respondidas no próprio livro Ler e Escrever. Pessoal, a maioria dessas questões são questões opinativas, ou seja, nós queremos ouvir a sua opinião. Pessoal, aluno de 5º ano precisa escrever um pouco mais do que algumas palavrinhas como sim, não, talvez. Vocês precisam sempre argumentar, tá? Em se tratando de questão opinativa, não tem uma resposta certa ou uma resposta errada. O interessante é como você construiu aquela resposta. Você quer um exemplo? Vamos lá na perguntinha A. Pergunta A, ela quer saber assim, ó. O que você achou dos espaços destinados à visitação pública do Instituto Butantan? Não pode só escrever, é legal, ou então, é chato. Não, você tem que escrever por quê. Olha, professor, achei muito legal porque são espaços em que toda a família pode visitar, ou são espaços em que os meus amigos da sala de aula, se fossem visitar, eles iriam adorar. Ou então você pode explicar, professor, eu não gostei, porque eu não gosto muito desse assunto, porque o meu assunto preferido é esse e esse, por exemplo, tá bom? Então, quando a gente trata de uma questão opinativa, em que a gente dá a nossa opinião, tão importante em relação ao sim ou não, é você conseguir explicar o porquê que você pensa aquilo. E para isso você vai ter que construir alguns parágrafos, tá bom? Turma, essa é a atividade do dia de língua portuguesa. Se você tiver alguma dúvida, manda um comentário para o seu professor por meio do WhatsApp ou comentando esse próprio vídeo, e a gente vai ter o maior prazer em ajudar vocês. Por hoje é isso, turma.
bons estudos e até mais!